Olá, meu nome é Paulo. Eu vou falar um pouco hoje sobre uma forma grave e relativamente comum de epilepsia da infância, a chamada Síndrome de West. A Síndrome de West ela tem uma história muito curiosa porque em aproximadamente 1841, um médico neurologista chamado James West, ele descreveu essa doença, essa síndrome, no próprio filho dele, através de um relato muito emocionante que ele fez e acabou sendo publicado numa revista que se chama Revista Lancet. Essa revista Lancet ela é até hoje uma das revistas mais importantes do campo da medicina, da saúde de uma forma geral. Isso foi em meados 1841 aproximadamente. 10 anos depois, em 1851, mais dois médicos reconfirmaram a existência dessa forma de epilepsia e associaram que, além de ser uma forma grave de epilepsia, ela também seria acompanhada de deterioração cognitiva, de deterioração mental. Um ano depois, em 1952, um casal, nós chamamos de Gibbs e Gibbs, era Frederick Gibbs e Erna Gibbs, eles descreveram uma alteração no eletroencefalograma que é característica, que é marcadora dessa síndrome, que nós chamamos de ipsarritmia. Ipsarritmia é uma palavra que deriva do grego, significa ritmo alto. A ipsarritmia, até hoje, ela é utilizada para definição e para diagnóstico da síndrome de West. Então, claro, não cabe aqui explicar o que é a ipsarritmia, mas basicamente é um ritmo cerebral que você observa no eletroencefalograma. Ele é absolutamente desorganizado e ele envolve uma mescla de descargas de morfologias diferentes, descargas de ondas agudas, descargas de espículas, de poliespículas, e essas descargas elas têm uma apresentação caótica no registro eletroencefalográfico. Em 1964, um outro autor muito importante na epileptologia, chamado Gaston, ele descreve o que nós entendemos hoje como sendo a tríade da síndrome de West. Então, são três coisas que, para que você chame aquela doença de síndrome de West, você precisa ter. Então, a primeira, como eu já disse, seria o eletroencefalograma com ipsarritmia. A ipsarritmia é relativamente simples de ser observado no eletroencefalograma, para quem tem experiência com o método. Segundo, um tipo muito específico de crise epilética que nós chamamos de espasmos epilépticos. Os espasmos epilépticos eles também são relativamente simples de se observar quando você está acostumado. Há basicamente três tipos de espasmos epiléticos. Existe um que nós chamamos de espasmos flexores, então a criança faz um movimento assim, com as mãozinhas. Existe uma outra que são os espasmos extensores, então a criança ela abre as mãozinhas. E existe uma outra que é chamado espasmo misto, que primeiro a criança abre as mãozinhas para logo depois ela fletir os membros superiores. Lembrar também que esses espasmos eles podem ser simétricos ou assimétricos. Quando eles são simétricos, eles envolvem os dois membros superiores, às vezes podem envolver a coxinha da criança também, às vezes os olhos desviam para cima e a cabeça cai para frente. É bastante simples, bastante clássico de você observar isso. Quando os espasmos são assimétricos, aí então eles podem ser um pouco mais difíceis de serem observados, porque ou eles podem ocorrer só de um lado, ou eles podem ser bilaterais, mas predominando muito de um lado, e aí se não tiver alguma experiência para avaliar esses espasmos, você pode ficar na dúvida se é mesmo um espasmo generalizado. Bom, a síndrome de West ela tem um predomínio no sexo masculino e, como eu disse, ela é uma síndrome epiléptica relativamente frequente. Ela é considerada das epilepsias graves, que nós chamamos de encefalopatias epilépticas, ela é considerada a mais frequente do primeiro ano de vida. Na literatura antiga, os espasmos, a síndrome de West, ela teve muitos outros nomes que hoje caíram totalmente em desuso. Então, em alguns países, antigamente ela era chamada de tic de Salhan, já foi chamada de encefalopatia grave com disritmia maior, da década de 60, década de 70. Ela também já foi chamada de encefalopatia mioclônica com ipsarritmia, mas esses nomes caíram em desuso. Hoje o termo que a gente usa realmente é síndrome de West. E o terceiro ponto da tríade é a deterioração do desenvolvimento. Então,
É importante ressaltar que isso não acontece em todas as crianças, mas na grande maioria delas. Aproximadamente 95, 97% das crianças com síndrome de West, elas apresentam deterioração do desenvolvimento. Então, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, atraso mental, atraso cognitivo, atraso do desenvolvimento da linguagem falada. Aproximadamente 3 a 5% das crianças com síndrome de West não vão apresentar essa deterioração cognitiva, e este grupinho de 3 a 5% justamente são as crianças que têm uma melhor evolução, um melhor prognóstico, com controle mais fácil de crises e com uma evolução cognitiva, motora, linguística também bastante melhor. Bom, o diagnóstico ele basicamente é feito através da realização de um bom eletroencefalograma. Se conseguirmos durante o exame filmar alguma crise, isso também colabora com o diagnóstico, mas não é essencial. Um eletroencefalograma bem feito de rotina já dá o diagnóstico. É importante que você tenha um bom exame de imagem. Hoje em dia nós praticamente não realizamos mais exames de tomografia para esse tipo de investigação, porque é um exame muito simplificado. Então costumamos realizar um exame de ressonância nuclear magnética, que nos dá uma ideia bem melhor da estrutura do tecido cerebral. Feito o diagnóstico, o tratamento, ele basicamente há duas grandes modalidades de tratamento. A primeira com um hormônio chamado ACTH, que também já foi descrito há final da década de 60 aproximadamente, é uma das formas mais efetivas de tratamento da síndrome de West. A dificuldade é que ele é um tratamento mais caro, ele é um tratamento que ele é feito ele é injetável, e tem, embora seja altamente eficaz, tem alguns efeitos colaterais. Então, habitualmente, ele cursa com um aumento da pressão arterial, ele pode diminuir um pouco a imunidade da criança, então aumenta discretamente o risco para algumas infecções. E é preciso fazer um controle metabólico também dessas crianças, porque os eletrólitos, os íons sanguíneos podem ser alterados. Uma boa alternativa aqui no Brasil é a vigabatrina, que é um medicamento caro também, mas se consegue no poder público. A vigabatrina. Vigabatrina tem alguns efeitos colaterais, mas eles são muito tranquilos, muito contornáveis. Há um efeito colateral basicamente mais importante relacionado à alteração visual, mas na verdade a gente chama de perda visual concêntrica, mas é um efeito colateral muito raro, e se o paciente for bem acompanhado do ponto de vista oftalmológico, nós não vamos expor essa criança a nenhum risco. Na falha dessas duas tentativas, dessas duas alternativas, há algumas outras possibilidades, como por exemplo se utilizar valproato de sódio, benzodiazepínicos. Alguns pacientes são sensíveis à piridoxina, por algum motivo que não se entende bem, mas no Japão a piridoxina é muito utilizada para tratamento da síndrome de West, e aparentemente tem uma resposta bastante razoável, mas para nós aqui no Ocidente sempre será um medicamento de segunda, de terceira linha. A evolução pós-tratamento da síndrome de West ela é bastante variada, mas a grande maioria das crianças vão seguir com comprometimento do seu desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, e uma parte pequena dessas crianças vão ter uma evolução muito boa, evoluindo com cura e sem nenhuma alteração neurológica no futuro. Um abraço.